Então, vamos lá. Essa obra aqui, se você olhar na sua partitura, está escrito assim: Jesus, alegria dos homens, e aí embaixo está escrito tema do coral da cantata 147, que seria o que vem a ser isso, né? Então, Bach, ele trabalhou na igreja, ele era organista da igreja, né? E ele compunha para os eventos que tinha, os eventos religiosos. Bach era luterano. Porém, o que acontece é que a igreja luterana tem algumas coisas, né? Eu não sei se até hoje, né? Mas a gente vê que tem algumas coisas que veio do catolicismo, né? Porque é um cristianismo, né? Vamos dizer que seria um cristianismo renovado, uma coisa, né? Tanto que tem a questão lá da época do João Calvino, que veio de tudo isso daí, né? Daí falando da história da religião. Mas por que eu estou falando da história da religião? Porque a igreja, a capela que ele trabalhava, era uma capela católica que se transformou numa capela luterana, né? E ele trabalhou nessa capela. E a cantata 147 fala sobre o advento, né? Que é quando o anjo anuncia para Maria que ela vai gerar o Filho de Deus. Essa cantata, quando nossa, ela é maravilhosa. E quando você começa a estudar, assim, me toca muito, sabe? Me toca muito mesmo. Então, se você começar a chorar, você não repara, não. Eu sou dessa. Então, assim, essa parte de Jesus, Alegria dos Homens, ela vem de toda uma história que é contada em forma de canto. E qual era o canto popular? Era o canto que a gente tem como ópera. Lembra o tom operístico, não é uma ópera, mas aquele canto lírico. Então você escuta, ela não tem aquele canto que a gente está acostumada na nossa MPB, assim, é um canto mais lírico, tá? E aí eu selecionei um maestro para te mostrar, eu não vou colocar só o trecho dela, e vou mandar o link para você que você assista inteiro, caso você queira. Porque tem pessoas que não gostam do lírico, tem pessoas que gostam, enfim. Mas eu acho interessante, até por conta da gente estar estudando música, que quando a gente gosta de música e a gente resolve estudar música, é muito interessante a gente conhecer coisas. Mesmo que a gente não goste, mas a gente começar a entender mais sobre aquele assunto, né? Porque isso amplia também a nossa visão. Lógico, a gente não precisa ficar gostando, mas a gente vai ampliar o nosso olhar. Eu não gostava de lírico. No final das contas, eu acabei caindo como bolsista no setor de canto lírico, né? Então eu toquei piano por alguns anos lá no conservatório para os cantores, os alunos, estudantes de canto lírico. E eu comecei a gostar. Por quê? Porque eu participava das aulas com eles, eu comecei a aprender muito com eles. E comecei a achar aquilo o máximo, né? Teve um dia que, isso antes, né, de eu ser correpetidora até, que eu estudava cravo. Não sei se eu contei para você que eu já estudei cravo. Eu estudei cravo, que é um instrumento que a gente chama que é o vovô do piano, né? Já devo ter contado essa história para você, não sei se eu contei. Porque assim, o piano ele veio de uma evolução de instrumentos. Então você tem o cravo, que é um instrumento antigo. O cravo ele veio antes do piano, antes de existir piano, existia cravo. Você tem aí um intermediário que é o clavicórdio, né? Mas o cravo, ele tem todo um sistema de som diferente do piano. Ele tem também as cordas, o piano acústico, né? Você tem as cordas e os martelinhos percutem as cordas. Bate e sai o som, né? No cravo, você tem um plectro, você tem o saltarello, que é uma madeirinha, e o plectro, que é como se fosse uma palheta. Sabe aquela palheta do violão? É como se fosse uma palhetinha pontudinha que tá aqui, que a gente chama de plectro. Quando você toca a tecla, você aciona o saltarelo salta. Que coisa, né? Ele salta e aí aquela unha belisca a corda. Esse é o sistema do cravo. E aí, desse sistema evoluiu para o piano. Porém, o cravo coexiste, ou seja, existe cravo, porque é um outro som, é um outro instrumento, embora é um instrumento de teclas.
uma, né? E Bach era cravista também, porque o cravo era super popular na época do Bach, não o piano. Bach era organista e cravista, né? Então, por que eu tô falando de tudo isso, né? Porque daí o que aconteceu? Quando eu estudei cravo uma época, eu fui para um encontro de música antiga que teve na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que é em Belo Horizonte. E quando chegou lá, eu tive acesso ao pessoal que trabalha com a música dessa época. O pessoal é especialista em fazer música dessa época. E é muito diferente, né? E daí eu acabei caindo lá num negócio de canto lírico também, mas não é o canto lírico é o canto lírico daquela época. Então a forma de cantar e tudo mais, eu achei muito bonito, né? Mas estava começando a abrir, né, minha vontade de conhecer mais sobre isso, e aí acabei sendo pianista correpetidora de cantores. Mas enfim, né, tirando isso daí, o que eu quero dizer é que esse maestro que a gente vai ouvir agora, que eu vou mostrar para você, ele é especialista e ele escreveu um livro que se chama O Discurso dos Sons, porque ele fala com bastante propriedade da música dessa época. Então, ele faz um trabalho de pesquisa, quer dizer, eu não sei se ele é vivo, mas ele fez, né? Não sei se faz ainda, um trabalho de pesquisa que a gente chama de performance histórica muito grande, desde instrumentos, tentar replicar o instrumento mais próximo possível do que era tocado para a gente ter aquela sonoridade. Como que Bach escreveu? Qual era o som que ele esperava ouvir com essa peça, né? Então aí ele tem tudo isso, esse trabalho. E esse cara, esse maestro que está regendo essa orquestra. Então eu achei bastante relevante a gente escutar um pedacinho e depois eu mando ela inteira para você. Porque você vai ver que essa cantata, ela é enorme. Ela tem mais de meia hora. Quando achei ela aqui, falei, nossa, uma continuação. Falei, nossa, Meu Deus, não para de ter folha aqui, né? Porque, na verdade, esse é só um trechinho da cantata, tá? esse é só uma parte. Só um trechinho. É só um trechinho. E essa aqui que essa folha que a gente imprimiu é um trecho do trecho. Essa folha que a gente vai tocar é um trecho do trecho. Tá, deve inteira. Porque você vai ver que isso daqui é a parte instrumental, existe a parte vocal. E na parte vocal é muito mais fácil de você achar o quê? O fraseado. Porque o fraseado vem da linguagem. Então, quando você tem a parte vocal, ajuda absurdamente você encontrar o fraseado. E aí a gente vai entender o que está sendo feito aqui. Tá bom? Então, por isso que a gente vai escutar o todo. Então, vamos lá. Espero que a internet, o PC aqui, contribua, né? Com a nossa vida. Tem que começar a trocar de computador. Eu vou precisar, sim. Eu vou precisar. Espero. Cadê como eu vou fazer aqui? Eu quero tirar esse negócio aqui. Ah, consegui tirar. Vamos um trechinho, mas depois você vai mandar completo para mim, né? Vou mandar para você completo. Então, olha, escute, observe os instrumentos, vê para mim se chegou, né? Também, se tá na sua tela. Tá visível na minha tela, tá? Tá? Peraí que eu tenho só que compartilhar os sons, não vai escutar nada. Acho que agora você vai. Então, olha só. Essa música começa, essa parte, o Jesus, a Alegria dos Homens, começa olha, no minuto, quase no 17º minuto da execução. Então, ela tá bem no meião mesmo, tá? Então, vamos lá. Ainda não começou. Coloquei um pouquinho antes. Eles estão na igreja, inclusive, fazendo a apresentação.
vida é ela. A Jesus, a alegria dos homens. E continua. Percebeu como ela é grande? Não, ela é enorme. Eu não pensei que fosse grande assim. É. E ela não é. E se você viu que ela é para. Ela tem é um conjunto, é um coral, é uma superprodução, né? Imagina isso, o que era escutar isso na igreja em meados de. Quer ver, ela foi composta em. Peraí, ali, meados de 1700 e pouquinho. Imagina o que é uma coisa. Pensa, eles não tinham rádio, eles não tinham nenhum tipo de tecnologia que a gente está acostumado. Daí você chegava na igreja, tinha um conjunto tocando desse jeito. E aí tinha um pessoal cantando. Imagina o que que era você sentir. Era mais chique da época. Era uma coisa que eu acho que a pessoa ficava extasiada, assim, né? Porque hoje a gente fica, né? Até hoje eu acho muito bonita. Ela foi feita para o Advento em 1716, na Alemanha, em Weimar. Então, o que que acontece? Olha só, quero te falar o que que eles estão cantando. Então, eles cantam assim: coração e boca e atos e vida hão de dar testemunho, sem temor nem hipocrisia, de que Cristo é Deus e Salvador. E a parte do final eles falam: Jesus segue sendo a minha alegria, consolo e seiva do meu coração. Jesus me defende de toda pena. É a força da minha vida, a alegria e o sol dos meus olhos. Eu leio isso e fico emocionada. Me emociona muito. Olha que lindo! É a força da minha vida, a alegria e o sol dos meus olhos. É isso que está falando essa música. Isso que foi um homem que escreveu isso, que dedicava a vida dele para escrever música, porque é apaixonado, que teve um talento que Deus deu para ele, para escrever música que louvassem a Deus que a música toda música que ele escrevia no final ele colocava toda a glória somente a Deus. Então você via que isso aqui era de verdade, não era assim que ele escreveu por aí escrever assim, tipo, deixa eu fazer esse trabalho aqui. Não, era do fundo da alma, né? Então isso toca muito a gente, né? Então essa é uma peça lindíssima, maravilhosa. Eu vou mandar aqui para você o site que eu tirei isso aqui, vou te mandar agora para você poder pesquisar mais se quiser. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão do fraseado, usando essa peça que eu te passei agora, essa partitura aqui, esse PDF. Então, esse PDF que eu falei agora para você, ele vai ter o quê? Ele vai ter. Ele é uma. Foi feito esse arranjo, né? Então, a gente observa aqui, tá assim, ó. Tá lá escrito, número 127, né, na folha. Você tá com o PDF aberto?
Você quer que eu abra aqui no PC? Mais fácil. Acho que é mais fácil, né? Eu imprimi, mas acho mais fácil também. Então, a gente vai observar algumas coisas aí para a gente entender como que é, né? Como que se dá esse negócio dessas partituras antigas que chega para a gente rearranjada, daí às vezes a gente pensa que aquilo é só aquilo mesmo, geralmente nunca é. Então vamos lá. Deixa eu só abrir ele aqui, o PDF eu tinha aberto, eu acabei fechando, peraí. Só um minutinho que eu vou fechar aqui. Esse. Essa música só é cantada com coral. Nunca ninguém cantou sozinho. Deve ter alguma coisa sozinho, sim, porque como é uma música antiga, antiquíssima, deve já ter tido tudo que é coisa você imaginar nessa vida de arranjo, de pessoas, né? Tá dando para aparecer aí? Tá aparecendo na sua tela a partitura? Então vamos lá. Vamos compreender aqui. Então você tem lá o número 127, que é o número de algum livro que foi feito, que não tem nada a ver com Bach, tá bom? E aqui você tem melodia do coral, Verde, Munter, Mart, é tudo em alemão, de aí Bach, que fez a música, né? Pelo visto, quem fez essa letra não foi Bach, foi esse Chopin aqui, ó. Tá vendo? E aí o Bach colocou na cantata dele, com essa melodia lindíssima. Porque tá 1642 aqui, tá vendo? Só que aí a gente tem aqui, ó, Martin, 1661, né, tá? E aí tradução, 1960. Foi feita uma tradução dessa peça para o português, aqui, ó. É Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Né? Aí tá lá a tradução também cantada, tá bom? Isso aqui é um arranjo que foi feito, não foi Bach que escreveu esse arranjo dessa forma. Alguém pegou e escreveu, não sei quem foi. Não sei se foi esse Faustini mesmo, enfim. Aí, olha, piano ou órgão, né? Então, para ser executado no piano ou órgão, para começo de assunto que nessa época nem piano tinha. Então, era. Até já tinha feito o primeiro piano, né? Mas não estava nem sendo muito divulgado. Daí você tem, ó. O que são essas tercinas? Essas tercinas é um movimento puramente instrumental. E se você for ver, ele não te dá meio que chance de respirar. Ele faz uma movimentação contínua, né? Então a gente não faz, a gente tem uma ideia do fraseado um pouco diferente. A gente vai pensar mais em ondas que sobe e desce sem parar. Então a gente vai sentindo essa movimentação, como se fosse realmente uma onda, como se fosse um elemento da natureza, alguma coisa que está ali acontecendo sem parar de uma forma. É como se está o tempo todo aqui. Sabe aquela coisa, o ar está o tempo todo aqui, eu nem percebo porque ele está o tempo todo aqui. Já percebeu que às vezes tem um som contínuo, por exemplo, um ventilador ligado. Aquele som, por estar o tempo todo, você para de perceber ele. Quando desliga aquele ventilador, você fala: Uau, eu não tinha noção como eu estava tendo, como estava o zumbido desse tamanho no meu ouvido. Eu entrei no looping do cérebro tentando normatizar. Isso acontece com cheiro também. Então você entra num lugar quando você chega, se é um cheiro agradável ou não, vamos pensar um cheiro agradável, vamos falar de coisa agradável. Você chega num lugar e está cheirando gostoso, um perfume gostoso. Você chega, que delícia. Chega um momento que você para de sentir esse cheiro, você se acostuma. Então ele tá ali sem parar e acaba que você meio que começa a fazer parte daquilo que está sem parar. Por isso que quem está de fora sempre enxerga os problemas de uma outra maneira. Quando a gente está muito dentro de uma coisa, a gente começa a ficar tão, a gente começa a fazer parte daquilo, a gente
perde muito a nossa percepção por estar tão inserido no negócio. Percebe? Então, é meio. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô fazendo uma reflexão aqui a respeito disso. Uma coisa que não para, uma coisa que está aqui entre nós. Então, olha, Jesus está vindo entre o reino dos homens. Está entre vocês, está aqui, está nesse acontecimento. Está aqui. E aí começa o coral. O coral, tem uma introdução. A gente vê que lá tem uma introdução mesmo que os violinos estão fazendo, as cordas estão fazendo. De repente entra. Daí você toca, ó, primeiro, segundo, terceiro sistema. Começo dos terceiros sistemas, lá, tenor e baixo. Tá vendo ali, ó, soprano e contralto. Aí começou. Começa o pessoal cantar. E aí você tem. O sistema ficou maior. Você tinha um sistema de apenas 2 pautas. Agora você tem um sistema de 4 pautas. Percebe? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui para você. Ó, sistema aqui, ó, são quatro pautas, ó. Por quê? Porque você vai ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A galera do soprano cantando essa nota, a galera do contralto cantando a nota de baixo, a galera do tenor cantando essa nota aqui de cima, e a galera do baixo cantando essa aqui. Junto com essa galera, você tem o piano ou o órgão fazendo essas 2 pautas de baixo. Então, o nosso sistema foi para 4 pautas, tá? E aí, o que acontece? Fica muito mais fácil da gente entender o fraseado quando a gente pega a questão da melodia cantada, né? Ó. Então, quando você pega aqui, tá? É Jesus, como é que é? É Jesus, minha alegria. Acabou a frase. É perfeita a frase para você perceber. Enquanto, o que o instrumento está fazendo? O instrumento está ali simulando aquela coisa que está ali, que não sai. Então, você vai fazer sempre, pensando sempre nos altos e baixos. Essa partitura que eu entreguei para você é a parte do instrumento. Então, ele não vai fazer como se fosse cantado. Ele vai fazer esse altos e baixos como se fosse um elemento da natureza ininterrupto, como se fosse o vento. Tá? Então ele vai fazer tum e aí você vai seguir o quê? Você vai seguir a altura das notas. Conforme elas vão ficando mais agudas, você cresce, vai ficando mais grave, você diminui. E você vai fazendo esse movimento de ondas. Inclusive, se você olha a partitura, ela toda escrita, ela parece ondas mesmo, quando você acompanha. Isso falando da partitura que a gente vai tocar. E essa partitura que a gente vai tocar é esse acompanhamento aqui, olha, esse acompanhamento do piano e ou órgão, tá? E junto dele, em determinados momentos eles ficam sozinhos, em determinados momentos eles ficam junto com o coral, tá? E no coral a gente tem o fraseado cantado, e aqui a gente vai ter esse outro aspecto do fraseado, que é assim, como se fosse uma onda ininterrupta, que tem essa. Então a gente não vai pôr aquela cisura, né? Você escuta isso na parte da orquestra. E aí, de repente, começa o canto. E o canto, sim, o canto ele é todo respirado. Dai, 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 respirou. Ai, da, 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 da.
Percebe que está unindo o divino e o material? Porque o divino, ele vai sem parar, ele não tem necessidade de ter essa cisura, ele faz aquelas ondas, mas ele é ininterrupto, aquela coisa, e de repente e você tem o material que dá um tempo, retoma o fôlego e volta de novo. E ao mesmo tempo, o fôlego é o que a gente tem de divino, né? Então é muito assim, se você parar para pensar na interpretação dela, você observa que você tem é, elementos que são mais contínuos, que é o elemento instrumental, e o elemento do fraseado com as respirações que a gente faz, que é a parte do canto, tá? Então a gente vai pensar essa parte que a gente vai tocar, que é a parte instrumental, que ela não tá, a gente não vai tocar a parte do canto que está aí escrita nessa partitura, mas a gente não vai tocar nessa que eu te dei agora. Foi só mesmo para título de curiosidade, para a gente comparar e para a gente entender as diferenças. Porque até agora a gente fez músicas que a gente tocou músicas que são melodias do canto mesmo, e agora é puramente uma característica instrumental, certo? E aí a gente vai fazer toda essa questão do sobe e desce do movimento da altura das notas, ok? E aquele pensamento do fraseado cantado, a gente coloca na parte do coral. E eu acho muito interessante, eu gosto de pensar, assim, isso eu estou pensando, mas isso é totalmente subjetivo, analisando a obra, o contexto, falando de duas naturezas, divina e espiritual, que é Jesus, duas naturezas, né? Então a gente observa que tem essa coisa nessa música. Você tem, é como se algo que nem precisa respirar, que está ali o tempo todo, e o outro precisa respirar, que é uma coisa da nossa natureza, mas ao mesmo tempo que nos caracteriza. A gente sabe que o fôlego de vida, né? Na Bíblia está escrito que soprou nas nossas narinas foi Deus, né? Então é uma coisa assim que liga tudo, né? Então ele é bem interessante. Quando eu fico falando sobre isso, não é que eu quero deixar você maluca, porque muitas vezes muito assim, mas é porque eu acho muito, eu gosto de convidar a pessoa, né, que está ali aprendendo, a sempre pensar além, a sempre tentar imaginar, a sempre tentar, e é lógico, tentar pensar além, mas dentro do que está sendo oferecido ali, tá bom? Só um minutinho. Dentro do que está sendo proposto ali. Então, essa é a proposta, é uma cantada. Então, a gente viu a letra, a gente viu a história do compositor, né? Então, eita, mas não para aqui. A gente viu a letra, a história do compositor, o contexto, tudo isso nos trouxe essa interpretação, né? Tanto que da parte cantada, da parte instrumental, das representações que elas podem ter nessa imaginação que a gente também não tem como imaginação, porque eu acredito que também é a sua fé, é a minha fé. Então, isso para a gente é mais do que imaginação. Isso não é imaginação para a gente, isso é real, né? Então, só que em algumas peças a gente trabalha com imaginação, né? E que dá para sentir que para Bach também não era imaginação. Quanto mais verdadeiro é, mais profundo é, né? Certo? Então, olha só. A gente vai pegar a sua peça agora. Oi? Eu não consegui encontrar o fraseado. O fraseado está no canto, está na letra. Não é que não tenha fraseado, até tem, mas é que o movimento dele é diferenciado. Então a gente vai pensar que ele vai ter, que a gente vai pensar no fraseado conforme o desenho das notas. Então ele tem os picos e ele tem as quedas, mas ele é uma coisa quase que ininterrupta. Então a gente vai executar de uma forma diferente. Então sol, lá, si, ré, do, mi, ré, sol, fá, sol, ré, si, sol. Darira, 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 diru, darira, 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 darira. Entendeu? Então ele vai fazendo. Imagina que é uma roda girando. Por isso que ele fica muito mais desafiador de você achar o fraseado. Ele é uma roda que gira. Percebe? Tá? Então,
Sol, lá, si, ré, do, mi, ré, sol, fá, sol, topo. Tararararido. Quieta. Dararida, topo de novo, daí pro topo de novo. Dararida, darirariru, dararararu, darirari, dorari, dararararara, darararido, didi, dararidu, darararida. Ele pensa que vai, ele faz que vai parar e não para. É um negócio que, olha, você perde o ar cantando, Vai fazendo. entendeu? Porque ele é puramente instrumental. Então, o nosso fraseado ele vai ser mais de dinâmica, intensidade, tá bom? E aí dá para pensar como que você vai se orientar. Você vai se orientar assim, você vai ver que tem hora que ela tá fazendo, que ela faz uma subida. É o mar, isso daqui é o mar vai. Descida, não. E de novo. E desceu. E subiu. E desceu. Maré subiu, maré desceu. Maré subiu, maré desceu. Né? Isso é gradativo. Então, você não pode fazer. Então, sol, lá, si, ré, do, mi, ré, sol, fá, sol. Né? Tá, tá, tá. Não, ela vai subindo conforme, sabe? É escada da dinâmica. Oi? A própria nota sobe e desce. É, ela vai ficando aguda e mais forte. Conforme ela vai descendo, ela vai ficando mais grave e mais fraca. Não precisa colocar nenhum ênfase nela, não. Não é, ela não vai se destacar. Ela vai passo a passo, ela vai gradativamente chegando, tá bom? Vamos ver se dá para escutar aqui. Estou no meio do monte de fio. Tá dando pra ouvir? Estou ouvindo, pode tocar. Deu para ouvir? Deu para entender? Você tem decoradinha na cabeça? Oi? Você tem decoradinha na cabeça? Não? Tô com ela aqui. Eu vou ampliar a minha, que ela é muito pequenininha para mim. Ela é pequena, né? Ela é pequena e eu escaneei, não sei se está boa a qualidade, mas eu já tenho uma que eu vou procurar. Eu vi uma versão dela na internet e eu vou ver se eu baixo ela, se porque a que eu tenho aqui eu peguei cópia, nem sei da onde, não faço ideia de onde eu consegui essa cópia. Faz tempo. Ah, mas tem uma moça que amplia. Ela amplia. É. Ah, então tá. Então tá. Certo? Então é esse estudo que você vai precisar fazer do fraseado dela, que é dessa forma mais instrumental de pensar.